Pronto, então continuando. Hum, ok, até aqui. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ou seja, isto é bastante. Isto deve ter sido explicado com preocupação para que vocês façam todos isto bem e dizer que é um erro normal, portanto, se calhar não. Explicaram isto com alguma preocupação e se calhar vocês não perceberam, mas isto é uma coisa que é importante e vocês só têm que ter noção. Reparem no que está no slide, as variáveis que estão aqui. Eu só tenho informação de que há uma função que usa três variáveis e eu estou a guardar estas variáveis. Portanto, três variáveis, faço três decrementos. Certo? Três, neste caso são variáveis, são words, portanto eu faço sempre, guardem sempre words. Faço o decremento de 4 vezes 3. Mas falta aqui uma coisa, que foi a nossa primeira preocupação ao chegar aqui, que é e o return address. E é exatamente isso que eu refiro no seguinte. Por exemplo, eu aqui tenho dois ciclos e vou precisar de fazer o swap. Portanto, isto é um bubble sort, se não me engano. Parece-me um bubble sort. E eu vou precisar de quatro variáveis. Portanto, tenho que guardar o array inicial, que me entrega em argumento. Vou ter que guardar, deve ser o tamanho do array, e a variável i e o j. Tenho que guardar isto, certo? Porque eu, quando fizer o ciclo, eu preciso sempre ter noção do i e do j. E vamos precisar também do return address, porque uma função vai chamar outra. Vamos ver. Portanto, quando nós fazemos isto, temos, como temos quatro variáveis mais o return address, nós no fim de contas vamos ter que guardar o valor que está dentro de 5 registros. Para isso, 4 vezes 5, 20. Ao nosso stack pointer vamos decrementar 20 e baixamos no nosso stack pointer 5 posições na nossa memória e guardamos a posição do RA, o S3, S2, S1 e S0. Estão a perceber? Percebem a necessidade disto? Não percebo porque é que a gente tenta fazer o stack pointer sempre, tipo, nesse tipo de exercícios. Pronto, ou seja, Para guardar os valores. o stack pointer basicamente é que vocês têm que, o primeiro, nós estamos habituados sempre a ter muita informação sobre aquilo que nós trabalhamos, sobre as estruturas onde nós trabalhamos. Neste caso, nós estamos na posição do processador. O processador não tem assim tanta informação, ou pelo menos ele tem a informação toda que precisa, mas está em sítios compartimentados. Uma das coisas que nos temos que preocupar e que na nossa programação mais, digamos, convencional, mais comum, não nos temos que preocupar é com a posição do ponteiro do stack. Na verdade, quando nós programamos, há um componente que já se preocupa por nós em relação a isso. Mas aqui estamos na perspectiva do processador, então nós temos que saber que sempre que nós inserimos uma coisa em memória, neste caso na memória stack, na nossa pilha, nós temos que dizer em que estado é que está a nossa pilha. Pensem nisto como um número de elementos. É como se eu estivesse a inserir valores numa pilha e dissesse, ok, tenho uma variável que é número de elementos. E eu digo, não, há mais um. Sempre que eu insiro uma variável, então eu meto uma variável à parte, dizer, não, há mais um elemento na pilha. Neste caso, esta variável, que é o stack pointer, este registro, não tem um valor, não tem um número de elementos que estão na pilha. Ele está a dizer é a posição que delimita o stack. Ou seja, eu consigo tirar o tamanho da stack daqui, porque um dos extremos da stack não é alterável. Como eu disse, o stack e o resto da memória, que é chamada memória heap, eles crescem em direções opostas. Ou seja, um dos extremos é conhecido, é um dos limites da memória. Tem um endereço fixo, nunca muda.
o stack pointer é o outro que delimita qual é o tamanho da memória usada pelo stack. A questão é, nós não conseguimos inserir valores na stack à frente do stack pointer, porque isso é infringir, isso é uma operação ilegal. O processador tem que se queixar obrigatoriamente disto, porque nós estamos a passar por cima, quer dizer, pode não se queixar, nós é que depois queremos executar o programa e queremos usar variáveis que estão em memória, por exemplo, que estão na heap, e nós sem querer podemos já ter passado por cima delas, porque o que está na heap cresce em sentido oposto ao que está na stack. Portanto, nós temos o stack pointer que temos que atualizar primeiro, temos que indicar, olha, nós no stack vamos escrever até aqui, e depois escrevemos. O que escrevemos não pode passar do stack. E repara que é isso que estamos aqui a fazer. Nós contamos o número de variáveis que precisamos. E nós vimos, nós precisamos de 4 variáveis. Estas variáveis estão guardadas em registros. Cada registro tem 4 bytes. Portanto, vamos precisar de 4 vezes 4 bytes para guardar. Isto é o mínimo. Portanto, à partida íamos precisar no mínimo 16 bytes. Ou seja, o stack pointer tinha que descer 16 posições. Até aqui tudo bem? Pronto. Só que, por uma questão de cuidado, há mais um registro que nós temos que guardar, que é o return address. Porque nós, quando criamos uma função, primeiro, há uma coisa que é, quando nós criamos uma função, nós não temos necessariamente que conhecer o programa onde essa função vai ser usada. Temos que usar uma coisa que é como se fosse, é como se fosse um contrato. Ou seja, nós dizemos o que é que a função faz, o que é que ela deve receber e o que é que ela vai dar como saída. E independentemente do sítio onde ela é executada, nós temos que garantir que antes da nossa função executar, o sítio onde nós estamos a trabalhar é correto e o que nós vamos fornecer a quem nos chamar também é correto. Um dos princípios que nós temos aqui é, temos que preservar, temos que garantir que fora da nossa função, uma vez que estamos a usar o mesmo processador, certos registros tenham o valor correto depois, o valor que lá foi deixado depois da nossa execução, da nossa função. Neste caso está convencionado que os registros S, de 0 até 7, depois da execução da minha função, o valor vai ser igual ao estado anterior da minha função. Certo? Uma pergunta que podia vir daqui é porque é que nós não estamos a guardar os 8 registros, de 0 a 7? Ora, na verdade porque não precisamos. Se nós usamos só 4, eu só vou guardar 4. Por uma questão de cuidado, porque eu não sei se, por exemplo, ou na minha função, ou se a minha função já executa outra função, eu guardo, para além das variáveis que eu tenho, guardo também um outro registro que é o return address. Não há mal em guardar sempre o return address. E para isso eu adiciono 4 bytes ao espaço, portanto ao espaço não, ao stack pointer, e guardo o return address também. E fica assim Ok, percebi. Obrigado. Ou seja, a nossa função de sorte, e é isso que eu quero mostrar com este slide, é que há esta coisa de guardar, de salvaguardar os registros, o conteúdo dos registros S, é independente da função em si. Só temos que saber da função quantas variáveis é que nós queremos de facto guardar. Porque o código do sorte, eu não vou ter aqui em assembly, está ali nas reticências. Eu sei é que o início da minha função vai ter aquilo e o fim da minha função vai ter aquilo. E reparem também na ordem com que eu estou a fazer. Porque a ordem dita qual é a posição onde eu guardo cada um dos valores. Vocês não escrevam na memória de uma forma e depois leiam da outra, que depois trocam o que estava em S3 com o que estava em S1, por exemplo. Façam sempre da mesma ordem. Certo? Nós podemos trocar tipo as linhas. Podemos. Sim, podem trocar as linhas. Não podem é trocar. Portanto, o que é que vocês podem trocar aqui? Vocês não podem trocar a ordem entre os stores e o subi e os loads e o AD. Porque vocês têm sempre que mudar o stack pointer. Se querem escrever, têm que alterar o stack pointer antes de escreverem na stack e depois de lerem da stack, têm que alterar o stack pointer depois de lerem da stack. Isso não podem trocar. Dentro de cada instrução de store ou de cada instrução de load, vocês podem trocar a ordem das linhas. O que vocês não podem trocar é o offset em que cada um dos elementos está. Porque, verifiquem, o RA está no offset 16 do stack pointer e eu leio na posição 16 do stack pointer.
Se eu trocasse a linha LW pela primeira LW, a do RA pela do S0, desde que os offsets estejam corretos, está tudo correto na mesma. Agora, eu acho que por uma questão de organização e para garantir que não há falhas, para que vocês no exame, vocês vão ter os vossos momentos de stress e vocês querem diminuir a probabilidade de haver erros em determinadas zonas de código. Para vocês estarem seguros, vocês devem criar uma convenção também para escreverem as coisas, para organizarem o vosso pensamento. Eu aqui mostro-vos uma forma de o fazer e é a forma que eu seguia e nunca me deu problemas, que é, primeiro há quem faça add i e depois meta menos 20. Ora, eu sei o que é que lá está, mas eu depois, com stress, se quiser ler código assim à pressa, o menos vai-me suscitar dúvidas e eu não quero ter mais dúvidas. Portanto, eu uso mesmo a operação de subtração e faço a subtração, guardo do offset máximo ao offset mínimo e depois, quando eu carrego os valores, faço exatamente tudo na ordem inversa, tudo, inclusive os registros. Portanto, se o último que eu escrevi foi o S0, eu leio primeiro do S0, depois S1, depois S2, porque eu no fundo estou a desfazer o que fiz no início. Portanto, não há problema nenhum em ter esta ordem. Eu aconselho-vos esta ordem para organizar a vossa forma de pensar. Uma questão. Sim. Há alguma diferença nisto quando invocamos várias funções dentro de uma? Não há diferença porque vocês guardam o return address. Ok, então eu posso, por exemplo, fazer um JAL e depois outro JAL ainda e não faz mal. Não, Ok. desde que vocês. Por isso é que eu aqui estou a meter as reticências, literalmente. Aqui eu estou a falar da função sorte, mas podia estar a falar da função A, B, o que quiser. Desde que eu. Além disso, para ser mais genérico, eu posso guardar sempre todos os gestos. E aí eu tenho a garantia absoluta de que todas as funções estão corretas, pelo menos no que toca à preservação dos dados de entrada, portanto, dos registros antes da função e depois da função. Mas não façam isso no teste. No teste escolham apenas, portanto, contem o número de variáveis que vocês vão precisar, porque isso mostra aos professores que vocês estão a perceber o que estão a fazer. Vocês contem o número de variáveis que precisem. Neste caso, precisamos de 4. E guardem essas 4 variáveis, S0 até S3, e guardem o return address. O return address é preciso, essencialmente, nas funções que chamam outras funções. Certo? Se precisarem que eu explique outra vez alguma coisa, digam. Estejam à vontade. Eu não sei se tenho aqui mais alguma coisa. Pronto. Pronto, a questão era esta. Por exemplo, esta função sorte executa uma função, que é a função swap. Daí ser importante o RA. Mas neste caso do swap, o swap como não chama outra função, eu posso descartar o RA. Mas, neste caso, pronto, eu aqui, desde que esta função seja executada por mim só, eu não preciso guardar os valores. Mas isto é porque a função fui eu que a fiz. Contudo, é boa prática, independentemente da função, é sempre boa prática fazer o store das variáveis que vocês precisam. Sempre, sem exceção. Em termos de recursividade. Posso Força. dizer uma dúvida no slide? Sim. Aquele int v entre parênteses retos é tipo um ponteiro, é? Int v. No argumento da função. Sim. Portanto, porque isto é assim, que linguagens é que vocês trabalharam até agora? Só para ter uma noção. Java, Python e normalmente na aula de IAC convertemos C em Assembly. Ok, pronto, porque o que é que acontece? Isto pode parecer parecido pode parecer Java, é de facto parecido, mas a forma como o Java trabalha por baixo é diferente. Também tem um procedimento um bocado semelhante, mas o valor das coisas é ligeiramente diferente, tanto que o código de máquina é outro, porque executa numa máquina virtual, que é a JVM. Mas este código está em C
E o facto deste código estar em C significa que sempre que eu indico um array, eu na verdade estou a indicar o ponteiro para a primeira posição. Sempre. Portanto, o int v array é só uma indicação de que é um array e que eu devo considerar primeiro carregar o endereço de v. Ok, já percebi. Pronto. Pois, de facto, pode ser problemático para vocês que não têm. A gente ainda aprende a ser. Pois, exato. Ai, Mas que horror. Ok. vejam como é que é o assembly e não compliquem mais do que isso. O C é uma linguagem de facto complexa. Portanto, não é uma linguagem que esteja em evolução, é uma linguagem que já estagnou. É um standard, é mesmo uma norma. Temos o C++, que é diferente. Esse sim está em evolução. Mas o C tem então esta questão, que é esta passagem, por exemplo, do V que passa por ponteiro. Portanto, é o indicador do primeiro endereço da primeira posição do array. Mais alguma dúvida? Ok, então eu vou ver aqui então o exemplo recursivo. Presumo que vocês falaram de recursividade no assembly também. Certo? Sim, sim. Pronto. É assim, depois do que nós vimos, e depois de eu vos ter dito que o importante, de facto, quando vocês criam uma função, é saber salvaguardar os registros de entrada, antes da execução da função, e repor os registros no fim da execução de cada função. Fazer uma função recursiva ou uma função normal é basicamente indiferente. Porquê? Porque desde que vocês na função fatorial, vocês respeitem as variáveis que vocês têm que guardar, quando vocês chamarem a fatorial, estão a chamar a mesma função que já respeita esses critérios, certo? Portanto, a recursividade aqui é apenas é uma complexidade aparente, não é nada de especial. Portanto, as operações básicas que aqui estão, a multiplicação, a multiplicação está aqui em baixo, a soma, que no caso vai ser uma subtração, não vale a pena estar a falar porque é trivial. O que é que importa aqui? Deixem-me só ver aqui. O que é importante? Na verdade não é... Portanto, o que é que nós falamos e que é importante de facto ter na função? É fazer então a salvaguarda de variáveis. Quantas variáveis é que nós precisamos guardar aqui? Uma. Qual é a variável? É o n. Porque eu sempre que executo a função eu tenho que manter o n atual. Porquê é que eu tenho que manter o n atual? Porque como é que a função recursiva funciona? Eu tenho um vetor, um array neste caso, e quero fazer o fatorial, quer dizer, não é um vetor, neste caso era mais fácil pensar com vetores, mas vamos pensar com um número então. Temos um número, 5, e queremos o fatorial de 5. Então nós queremos saber sempre, nós vamos decompor o nosso problema. No fundo vamos fazer uma coisa que é dividir para conquistar. E vamos ver o fatorial de 4, depois o de 3, e depois o de 1, o de 2, e depois o de 1. Sabendo o fatorial de 1, eu posso agora compor a minha solução. Fazendo então a multiplicação com o elemento seguinte e o elemento seguinte. Portanto, vamos ter que desconstruir para construir outra vez. Nesta desconstrução e construção, eu vou ter que guardar sempre o valor do n. Portanto, é a minha variável que eu vou ter que guardar sempre de função em função, de chamada em chamada. Daí, eu ter que me preocupar com pelo menos um s. Como estamos a chamar, como a nossa função chama outra função, vamos ter que nos preocupar com o RA. Ou seja, duas variáveis, dois registros que nós temos que preocupar. O nosso stack pointer vai ter que descer duas palavras de 4 bytes. Portanto, 2 vezes 4, 8. Stack pointer fica menos 8 posições. Guardamos o RA e o S0. No fim da execução do fatorial, da função, reparem, tem aqui o LW, aqui em baixo. Portanto, voltamos a repor os valores do S0 e do RA para saber não só qual era o N anterior, como para onde é que nós agora havemos de ir para continuar a desconstruir o nosso problema. Certo? Tudo o resto é uma função normal. É a lógica normal, apliquem
da forma como quiserem, dependendo da função. Então, temos 2 registros, temos de fazer 2 vezes os 4 bytes, né? Pode ser Certo. 2 vezes, fica 8, por isso é que é 8. Ok, Certo? obrigado. E é tudo, acho eu. Exato, é tudo. Portanto, agora eu também não tenho assim muito tempo. Eu disse ao Pedro que tinha até às 6h30, posso estender até às 7, mas deixo então espaço para dúvidas em particular que vocês tenham. Portanto, temos um quarto de hora. Qualquer coisa que vocês tenham ouvido ou que tenham dúvidas, assim, imagino que vocês ainda não estudaram tudo, porque ainda falta uma semana para o exame. Mas digam, força, força. Eu tenho aqui um exercício que não entendi muito bem, eu tentei fazer, mas se podias ver como era o exercício. Sim, podes partilhar o teu ecrã, se calhar é mais fácil. Se Sim, tiveres o partilho inicial. que quiseres, mostra-me, pelo menos para discutirmos. Ah, Eu vou mas cancelar eu posso aqui. partilhar depois. Eu não posso partilhar enquanto estás a partilhar. É? Ok, já está, peço desculpa. Estás a ver? Sim, consigo ver. É o exercício 3. Exercício 3. Portanto, o código seguinte é uma possível implementação das funções string copy e string concatenate. Ok. Certo. Traduz a função string copy para assembly e verifica o seu funcionamento. Ok. E implementa em assembly. Ok. É a mesma pergunta para uma e para outra. Ok. Qual é a tua dúvida? Eu vou agora só aqui partilhar o meu código. Aqui. Tipo, dá mal. Ok. Então isto é o string copy, certo? Tá. Não é isto. Pois, É isto. eu estava a ver o número e estava a achar estranho. Isto é o string cat. Isto é a main e temos aqui tipo string cat. Ok. Portanto, o string cat. Diz-me uma coisa, essa ficha que tu tens, eu acho que foi uma das que me mandaram também. Eu vou só aqui abri-la. Deixa-me só aqui abrir. Eu tinha aqui aberto e não sei porque é que ficou fechada. Podes-me dizer qual é o nome só da. A internet falhou, não ouvi. Qual é o número da ficha? A10. 10? Ok, estou a ver. Deixa-me só abrir que é para eu ir vendo o código também. Ok. Ok, deixa-me só aqui ver se consigo fazer aqui uma. Ok. Que eu tenho que meter as duas coisas no mesmo ecrã. Ok. Então, a nossa função, isto é string cat. Temos 2 argumentos, um destino e uma source, e queremos então que no destino apareça destino e source, tudo junto. Sim, acho que é isso. Não queremos não. Queremos é que como retorno que dê DST mais CRC. Ok. Eu não tinha visto o valor de retorno. Ok. Então, primeiro vamos precisar
Para já vamos precisar de quantas variáveis? Agora estou bem anunciado. Vamos precisar ali das duas. Eu estou a acompanhar o que. Eu vou acompanhar o que tu escreveste, é mais fácil. Portanto, em S0, portanto, eu não vou fazer o exercício de início, vou ver a solução que tu tens e ver o que é que possivelmente está mal. Porque senão ia demorar mais tempo. Tu fazes o carregamento aparentemente bem, não sei se é necessário só uma variável ou não, mas vamos continuar e depois vemos. Portanto, primeiro moves para A0. Ok, está bem. Depois fazes ali T0 e o valor 0, certo? E tens o AL do stringcat, certo? Em que tu fazes o add para T1 do A0 para o T0, com T0. Do T1 vai ser igual ao endereço na posição I. Ok. Depois fazes o load byte em T2 do T1 na posição 0. Portanto, isto vai ser o valor DST em I. Depois fazes um back. Back, exatamente. Portanto, inverteste a condição. Com 0. Ok. Caso contrário, tem o dano feito. Exato. E fazes o I++. Ok, o while parece-me bem. Depois moves para V0. Eu não estou aqui a apanhar uma coisa que é. Ok, já percebi. Tu estás a mover o argumento do string copy já lá em cima. Acho eu, não é? Eu estou com uma dificuldade com o teu tipo de letra, não consigo distinguir muito bem os as dos S, porque eu também tenho isto um bocado pequeno. Não sei se não dá para aumentar. Não, aí não dá, mas espera aí, eu já resolvo, porque eu já vi o código. Ok. Portanto, tu moves para S0 o valor de A0. Está bem. Ok, o que é que isso dá já agora? A execução? Porquê é que dizes que está mal? Só dá tipo. Só dá tipo a frase 2. A primeira função, a string copy, está bem feita? Está aqui. Testaste a primeira função? Eu acho que isto testa tudo, não? Testa, só que imagina que o erro está na string copy. Tu testaste a string copy isolada. Não. Por isso é que o professor na ficha tem as duas linhas e a primeira diz e verifica o funcionamento dela. Que é para garantir que consegues passar para o segundo passo e não tens dificuldade a perceber onde é que está o erro. Porque no stringcat não me pareceu haver erro, mas também estou só a ver o código. Eu também não sei se é na main. Porque eu fiz o 4 é a main tipo, para testar isto também. Ok, então, mas deixa eu ver a string copy primeiro então. Está aqui. Vou só então abrir aqui. Ok. Então, string copy tu metes um i igual a 0 para começar o while. Certo. Tu no while tens o add u. Portanto, tu não guardas. Com licença, não guardas os valores, mas também é uma variável, é uma função folha, portanto não executa outra função. Tens o add u para T1 de A1 com T0, isto é para ver o endereço. Portanto, estás a modificar o endereço da primeira posição, que é para poder iterar. Espera aí, isto... isto é strings, não é bytes, está bem, está correto. Load byte, T2 do que está em T1, certo? Depois fazes um back com 0. Fazes um back com 0, está correto. Se sim, queres que DSTI fique igual a SRCI, portanto
Destino de I. Portanto, em T3 guardas o A0 com o T0. T0 é o I. O A0. O A0. O A0 é o DST. É o primeiro argumento. Exato. Ok. Depois fazes em T2. T2. Certo. Portanto, o CRC de I tu guardas na posição 0 do que está em T3. Na posição 0 do que está em T3. Certo. Certo. E incrementas o I. E fazes o jump para o L. Assim que terminas, fazes um lado do em T3, vais ao A0, que é o DST, e somas T0, que é o I final. Ok, portanto fica DST de I. E guardas o que está em T2. Guardas o que está em T2. O que é que está em T2 aqui? Em T2 ficou barra 0. Ok. Porque tu modificaste e foi isso que foi condição para sair do while. Ok. Certo? Exato. Portanto, em T2 ficou barra 0. Ok. Move V0 o A0. Queres devolver o A0? Certo? DST e ok. Não parece-me bem. Mostra-me a meia então. Eu estou a ver isto muito por alto, atenção, portanto. Sim. Portanto, tu fazes o load. Mostra um bocadinho mais para cima, só para ver o que é cada as. Ok. Portanto, tu fazes a string 1, insira a frase 1, insira a frase 2. Ok. Certo. E o que é que tem mais em baixo? Anda um bocadinho para baixo. Ok. Frase 3. Tu carregas, dá o espaço para o resultado. Carregas em A0. Fazes o string copy. Espera, então e o. Aí há um problema qualquer aqui, eu estou a ver um problema qualquer entre as 29 e a 36, as linhas. Aqui. Sim. Pois, eu fiquei um bocado confusa com o código do 4, quando eu estava a implementar a minha. Eu não estou a ver sequer o significado do que está aí. Se tu reparares, tu executas o string copy e o string copy dá-te um valor de retorno, que é o DST. Pois, eu não guardo em lado nenhum. Exato, o valor de retorno está num V e tu não estás a trabalhar num V. Tu tens Pois, que. eu também. Ou seja, Eu o achei V, tu podes. Olha, podes fazer assim. Portanto, o DST é. Qual é o argumento para o string cut? O argumento, o retorno do string copy vai ser qual? Vai ser o segundo argumento, vai ser o A1. O quê? Portanto, na linha 32, é onde eu estou, portanto na vazia, Sim. tu vais ter que mover o valor de V0, que vai ser o teu DST, que tu queres, certo? Ou não? Estou um bocado confuso. Mas eu, à partida, via isso resultar se fizesses move para A1 de V0. Então, E comentasses a linha 34.
Sim, Move o quê? Que não me lembro. para A1 do V0. Ou seja, do que vier do string copy. Certo? Vê se estou a pensar bem. Ou estou a pensar mal? Ou é para o A0? Agora estou confuso. Não, eu acho que é para o A0 que tu queres, não é para o A1. Certo, porque o A0 é que é. Portanto, a tua frase 3 é a que já tem a cópia da primeira, certo? Exato. Então esta função vai retornar tipo a nova frase 3? Há aqui uma coisa que me está a confundir neste exercício, é que eu não estou a perceber o porquê do retorno. Porque tu alteras na memória. Faz uma coisa, eu também não tenho muito tempo, mas é só para verificar. Descomenta o que documentaste, essa linha, descomenta. E comenta a primeira, do LA A0. E faz o move, em vez de para o A0, para o A1, mete A0. Pronto, e testa isso. É só por curiosidade, na verdade. Não. Mas contudo, acho que o professor também vai dar a resolução disto. Por isso não tem nenhum mal se não me esclarecer agora. Ok. Pronto, como estou a ver por alto, custa-me a ver, porque eu também tinha que instalar para... Lá está, eu não preparei. Não tive tempo a preparar, mas de qualquer das formas o erro parece-me ser uma coisa simples e alguns por aqui. Eu também acho que o corpo das funções não me parece mal. Sim. Ok. Obrigada. Pronto. Pronto, e também estamos com menos de um minuto. E se Muito calhar, obrigada, Assar. despeço-me e pronto, Percebi. Pronto, ótimo, ainda bem. Para depois para um recurso ou para uma melhoria, podemos fazer uma Espero coisa que não mais seja completa. preciso. Espero que não Pronto. seja preciso. Mas obrigada, Assar. Não tenho que agradecer. Mas pronto, na altura estarei disponível então. Ok. Adeus, obrigada. Tudo bom.